Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Esse é um resumo da reunião de domingo, dia 12/9 de 2021. Muitas têm sido as nossas lutas aqui na Terra. Muitos têm sido as dificuldades, as tribulações, porém são leves e momentâneas. Mas que possamos estar firmes na fé e na perseverança, buscando para nós e nossa casa a sabedoria, para que possamos ver a boa e agradável vontade de Yausha nas nossas vidas. Devemos agir como sábios, e a sabedoria ela vem com o passar do tempo. E a maturidade espiritual, na medida que você vai conhecendo a palavra, vivendo a palavra, aí vai alcançando a sabedoria. Por isso, a sabedoria é alcançada pelos mais velhos, chamados na igreja de anciãos, enquanto que os jovens, diz lá em Provérbios, jovens, ouvi a minha voz, a sabedoria clama. Porque geralmente os jovens são insensatos, lhes falta sabedoria. E é uma necessidade que o jovem seja amparado e orientado para que ele possa também alcançar essa sabedoria. E que possamos todos estar preparados como um exército no espírito, alma e corpo. Todos os três têm que estar equilibrados. Em Daniel 12:9, fala que as palavras ficariam lacradas, fechadas, até o tempo do fim, para serem ensinadas, desvendadas somente agora, no final dos tempos. O livro de Apocalipse é o último livro, e não é à toa, porque para ter um entendimento do livro de Apocalipse, exige um entendimento de todos os livros anteriores. Porque somente agora, no fim, seria aberto os segredos deste livro. Em Apocalipse 1 fala, revelação de Iau, que entregou para Yausha, e Yausha enviou seu anjo para revelar as coisas para Yaohana, João, por meio de sinais. E esse anjo que aparece para Yaohana é Mical. Mical significa aquele que é semelhante ao Altíssimo. Ele é semelhante a Yausha. Em Êxodo 29:29 diz, as vestimentas sagradas de Arão passarão depois dele para os seus filhos, que as vestirão quando da sua unção e da sua investidura. Durante 7 dias ele as vestirá aquele dentre os filhos de Arão que for sacerdote depois dele, e que entrar na tenda da reunião para servir no santuário. Isto é uma lei, uma regra. Só os filhos do sumo sacerdote servem no templo. Em Números 20:22, fala da morte de Arão. No 24 diz, Iau falou a Moisés, Arão reunir-se aos seus, morrerá. Não entrará na terra que darei aos israelitas, visto que fostes rebeldes à minha voz, nas águas de Meribá. Tomarão e Eliezer, seu filho, e faze-o subir a montanha de Or. Então, despirás Arão das suas vestes e as porá em Eliezer, seu filho, e Arão se reunirá aos seus. É ali que ele deve morrer. Moisés fez o que Iau havia ordenado. Moisés despiu Arão de suas vestes e as vestiu em Eliezer, seu filho, e lá morreu Arão, no cume do monte. Isto é uma chave para abrir o entendimento lá de Apocalipse. A antiga aliança é uma repetição das coisas celestiais que acontecem lá em cima. Quando foi feito o templo terreno, Iau disse a Moisés, assim, faça tudo conforme te mostrei como é lá em cima, não faça nada diferente. Isso está em Êxodo 25:40. Todas as coisas relacionadas ao templo da antiga aliança aqui na terra, ela é uma representação das coisas celestiais. As leis também. Arão era o sumo sacerdote que foi ungido. Quando o sumo sacerdote morre, transfere-se para o filho primogênito esse encargo de se tornar sumo sacerdote no lugar do pai. E isso se tornou uma lei. E em Números 20:22 mostra-se cumprindo essa lei. Em Hebreus 7:1 diz, este Melquisedeque é de fato o rei de Salém, sacerdote de Iau Altíssimo. Ele saiu ao encontro de Abraão quando este regressava do combate contra os reis e o abençoou. Foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo. E seu nome significa, em primeiro lugar, Rei de Justiça e depois Rei de Salém, o que quer dizer Rei da Paz. Salém é Yaushalã terreno. Antes de se chamar Yaushalã, se chamava Shalã apenas, isso muito antes.
sem pai, sem mãe, sem genealogia, nem princípio de dias, nem de fim de vida. É assim que se assemelha ao filho de Iau e permanece sacerdote eternamente. Aqui está falando de Iausha, e Iausha era da tribo de Ialdá. Humanamente, ele não podia ser sacerdote, porque o sacerdote vinha da tribo de Levi. Mas o escritor de Hebreus deixa claro que antes de existir Levi, existia Melquisedeque, ou seja, antes de existir uma instituição humana ligada ao sacerdote, já existia um sacerdote exercendo o sacerdócio no céu. Melquisedeque é uma representação de Iausha, que é sacerdote eterno, e Abraão uma representação de Mical, que entrega os dízimos para Melquisedeque, que mostra aqui em Hebreus 7,4, que diz: Vede, pois, a grandeza deste homem, a quem Abraão, o patriarca, entregou o dízimo da melhor parte dos despojos, frutos da terra. Aqui ele está entregando os despojos da guerra, reconhecendo que Iau deu a eles a vitória. Aí no versículo 11, continua: Portanto, se a perfeição for atingida pelo sacerdócio levítico, que necessidade haveria de outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Abraão? Mudado o sacerdócio, necessariamente se muda também a lei. Ora, aquele a quem o texto citado se refere pertencia a outra tribo, da qual membro algum se ocupou com o serviço do altar, porque a tribo de Ialdá nunca foi cuidadora do altar. É bem conhecido, de fato, que nosso mestre surgiu de Ialdá, tribo a respeito do qual Moisés nada diz quando se trata dos sacerdotes. Mas claro ainda se torna isto quando se constituiu outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, não segundo a regra de prescrição carnal, mas de acordo com o poder de vida imperecível. Pois diz o testemunho: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Assim sendo, está abrogada a prescrição anterior, porque era fraca e sem proveito o sacerdote levítico. De fato, a lei nada levou à perfeição, e está introduzida uma esperança melhor, pela qual nos aproximamos de Iau. Isso não se realiza sem juramento. No entanto, não houve juramento para o sacerdócio dos outros, mas para ele, para Iausha, porém, houve o juramento daquele que disse a seu respeito: O Eterno jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Porque inicialmente Iau ungiu Iausha, sumo sacerdote eterno. Iausha é a expressão de um sacerdote perfeito. Iausha foi levantado sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, que antecede a de Levi. E Iausha foi ungido com 7 espíritos de Iau. Em 1 Timóteo 6,14 diz: Guarda o mandamento imaculado, irrepreensível, até a aparição do nosso mestre Yahshua Mashia, que mostra nos tempos estabelecidos, o bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Mestre dos Mestres, o único que possui a imortalidade, que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver, Iau. A ele honra e poder eterno, assim seja. No Salmo 110:1 diz: Assim diz Iau ao mestre Iausha: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como escabelo de teus pés. Aqui é Iau falando para Iausha, depois de Iausha ser sobreexaltado e recebido o nome de Iau, o nome de seu pai, agora Iau filho, agora ele se chama Iau, Iau forte e valente, que fala no Salmo 24:7, que diz assim: Levantai, ó portas, os vossos frontões, elevai-vos, antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Aqui é Mical falando. É Iau, o forte e valente, ele mesmo responde. Iau, o valente das guerras. Levantai, ó portas, os vossos frontões, elevai-vos, antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem deu a ordem para abrir os portais foi Mical. Lembrando que Mical é o anjo da vida. E agora Iausha é referido como Iau forte e valente, chegando da terra, quando foi ascendido na presença de todos, chegando nos lugares celestiais. Em Hebreus 1, diz: Muitas vezes e de modos diversos falou Iau aos pais pelos profetas. Agora, nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho,
a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez os séculos. Ele é o resplendor da sua glória e a expressão de sua substância. Sustenta o universo com o poder de sua palavra e, depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se nas alturas, à direita da majestade. Ele sentou na luz inacessível, no trono do Pai Iau soberano. É o Pai soberano Iau dizendo a Yausha e ao Filho, para sentar no trono junto com ele, em luz inacessível, até que tenha posto seus inimigos debaixo dos pés, porque Iau não sai de lá. Yausha agora é referido como Iau forte e valente. Aí continua no 4. Tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou excede o deles, o nome de Iau, Iau forte e valente. O trono de Iau é um trono sublime e ninguém vai lá, a não ser Yausha, porque foi convidado e recebeu o nome de Iau. Em Apocalipse 4:1, ali mostra Iauhana vendo uma porta aberta no céu, e ele ouviu uma voz como trombeta, que é Mical, dizendo: sobe até aqui, para que te mostre as coisas que devem acontecer depois dessas. Linka com Apocalipse 1. Aí no versículo 2 fala: fui imediatamente movido pelo Espírito, eis que havia um trono no céu, e no trono alguém sentado, que tinha aspecto de uma pedra jaspe e cornalina, e um arco-íris envolvia o trono com reflexos de esmeralda. Ao redor desse trono estavam dispostos 24 tronos, e neles assentavam-se 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, que são 7 espíritos de Iau. No versículo 7, fala dos 4 seres viventes, que é um querubim, e esse querubim é Gabriel, e diz: e dia e noite, sem parar, proclamam: Santo, 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 Mestre Iau Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que vem. E cada vez que os viventes, o querubim, dão glória, honra e ação de graças àquele que está sentado no trono e que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono para adorar aquele que vive pelos séculos dos séculos, e ao forte e valente e ao Filho, que está no trono, agora nos lugares celestiais. E esse é o trono de Iau Filho, o trono dele está nos lugares celestiais. O querubim adora dia e noite, mostrando que é um trono nos lugares celestiais, onde tem dia e noite. Não é na luz inacessível. Lugares celestiais têm lua, sol e estrelas, dia e noite. E dia e noite eles adoram aqueles que estão sentados no trono. E isso acontece quando o papai Iau soberano tiver colocado os inimigos debaixo dos pés de Iau filho. Aí ele passa a assentar e reinar no seu trono, porque ele agora tem um nome único que pode ser adorado. Ele se chama Iau forte e valente. Ele é Iau filho. Mas ainda os inimigos estão pisoteando os lugares celestiais, tomando posse. Quando Mical estiver subindo com seus anjos e jogar por terra esses invasores que estão nos lugares celestiais, aí Iau forte e Iau filho pode sair do trono de Iau soberano, que está na luz inacessível, e vir sentar no seu trono para reinar. Aí pode se levantar o concílio de anciãos, que está em Daniel 7:9, o tribunal do Machia. Lembrando que o ancião é Mical, que nessa hora recebe o nome de seu pai, Iau filho. Porque a pessoa de Yausha agora é Iau filho. E o ancião, ele recebe o nome e também as vestes de seu pai. Em Hebreus 1:5 diz: de fato, o qual dos anjos disse Iau: tu és meu filho, hoje te gerei. Ou ainda, eu lhe serei pai e ele me será filho. Ou ao introduzir o primogênito no mundo, diz novamente: adorem-no todos os anjos de Iau. Isso quando ele subiu, e Iau disse: adorem, todos os anjos adorem Iau filho. E em Isaías 9:5 diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, ele recebeu o poder sobre seus ombros, e lhe foi dado este nome: Conselheiro, Maravilhoso, Iau forte, Pai para sempre, Príncipe da paz.
para que se multiplique o poder, assegurando o estabelecimento de uma paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, firmando-o e consolidando-o sobre o direito e sobre a justiça, desde agora e para sempre. O amor cuidadoso de Iau dos exércitos fará isso, que Iau filho reine. E em Apocalipse 4:11 diz: Digno és tu, mestre, e ao nosso de receber a glória, a honra e o poder, pois fostes tu que criastes o universo. Por tua vontade, ele não era e foi criado, mostrando o Criador Yahshua. Faz um link com Colossenses 1:15, que diz assim: Ele é a imagem do Yahweh invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por Yahshua, que agora se chama Yahweh. Em Apocalipse 5:1 fala: Vi depois, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi então um anjo poderoso e ao filho, proclamando em alta voz, lançando desafio: Quem é digno de abrir o livro, rompendo seus selos? Aqui dando a dica, né? Aquele que sela, Mical, romper os seus selos? Mas ninguém no céu, nem na terra ou sobre a terra era capaz de abrir nem ler o livro. Eu chorava muito, isso aqui é Yalhana falando, porque ninguém foi considerado digno de abrir nem ler o livro. Um dos anciãos, porém, consolou-me: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, venceu para poder abrir o livro e seus 7 selos. Com efeito, entre o trono, com os 4 viventes e os anciãos, vi um cordeiro de pé, como que imolado. Aqui está falando como que imolado, que tem uma aparência de imolado. Ele não foi imolado, lá fala, não está falando que é imolado, mas como que imolado. Lembrando que Mical é primogênito de Yahshua, que significa aquele que é semelhante ao Altíssimo. Está em Apocalipse 14:14, Isaías 14:14. E em Apocalipse 14:14, o Altíssimo e ao Filho está sentado no trono, na nuvem. Entre o trono e os 4 viventes, o querubim e os anciãos, e Yalhana viu um cordeiro de pé, como que imolado. Esse cordeiro é Mical e Yahshua, porque ele recebeu o nome e as vestes do seu pai, se tornando sacrifício perpétuo, porque esse nome tem que ser lembrado, não pode ser esquecido. Lembrando que quando o sumo sacerdote morrer, vai ser transferido o cargo para seu filho. Lembrando lá em Êxodo 29:29, as vestimentas sagradas de Arão passarão depois dele para os seus filhos, que as vestirão quando na sua unção e da sua investidura. Lembrando que Yahshua era sumo sacerdote, ele veio na terra e morreu, e precisava fazer expiação do seu sangue no templo celestial, para que Yahweh pudesse receber o sacrifício dele. Recebendo o sacrifício dele e aprovando, mandou que ele fosse ressuscitado. Em Números 20:27 diz: Moisés fez o que Yahweh havia ordenado. Diante dos olhos de toda a comunidade, subiram a montanha de Or. Moisés despiu a Arão das suas vestes e a vestiu em Eliese, seu filho primogênito. E lá morreu Arão, no cume do monte. Esse cordeiro de Apocalipse, que está de pé como que imolado, é porque ele, Mical, vestiu as vestes do pai dele, que está embebidas de sangue do seu pai. E Mical tem a mesma aparência do pai dele. Só que o sangue embebido na roupa não é dele, é do papai Yahshua. As vestes sagradas estão salpicadas, embebidas do sangue do cordeiro, porque foi transferido as vestes para ele. Porque o pai dele, depois que foi sobreexaltado, recebeu o nome de Iau e está sentado no trono. Ele, Mical, recebeu as vestiduras, as vestimentas embebidas de sangue, e recebeu o nome de seu pai, para que o sacrifício de seu pai nunca fosse esquecido. Em Apocalipse 19, mostra o cavaleiro que subiu com o exército de 144.000 para tomar posse do reino celestial, né? Mical e seu exército. E depois de ter tomado posse nos lugares celestiais, e ao filho pode tomar posse do trono nas regiões celestiais, porque foi lançado por terra aquele que estava usurpando do lugar de ao filho no céu.
Em Apocalipse 19, mostra o cavaleiro montado num cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são chamas de fogo. Ele tem a aparência de Yalxa. Sobre sua cabeça há muitos diademas e traz escrito um nome que ninguém conhece exceto ele. Veste um manto embebido de sangue. É o link direto, veste um manto embebido de sangue, que ele é a vestidura que ele recebeu do pai. Faz um link com Arão, que foi tirado as vestes de Arão e vestiu em Eliezer. Por isso, vestes embebidas de sangue, mas o sangue não é dele, mas do pai dele. E isso é maravilhoso, porque a verdade chegou. Por isso que faz cumprir Apocalipse 14:14. A nuvem branca e sobre a nuvem alguém sentado, mostrando o trono de Ao Filho, nos lugares celestiais. Em Isaías 22, diz, afastar-te-ei do teu cargo. Aqui está falando de Sobna, que é a representação de Satanás. Remover-te-ei do teu posto. Naquele mesmo dia, chamarei meu servo Eliaquim, que é a representação de Mical, filho de Elquias, sacerdote. Vesti-lo-ei com tua túnica, cingi-lo-ei com teu cinto. Aqui mostrando que, diferente da túnica que ele recebeu do pai, aqui ele também recebe uma túnica suntuosa, vestes bonitas, tirando do administrador infiel, mostrando que Satanás vestia vestes suntuosas. E fala, vou tirar suas vestes suntuosas e vou colocar no meu servo Eliaquim, que é simples, ele é fiel. Quando Ao Filho está no trono dele, se cumpre a palavra do Salmo 110, que diz, assenta à minha direita, no trono na luz inacessível, até que eu tenha posto os inimigos debaixo dos seus pés, porque Satanás foi lançado por terra, está debaixo dos pés. Em Isaías 66:1 diz, assim diz Yahweh, o céu é o meu trono e a terra o escabelo de meus pés, lançando por terra. E agora que seus inimigos foram lançados por terra, e Ao Filho pôde reinar em seu trono nos lugares celestiais. Por isso que ainda não se cumpriu Apocalipse 4:5. Os selos vão ser abertos ainda, porque está aguardando a ascensão de Mical e seu exército, destronando e jogando por terra todos os principados e potestades, para que se cumpra o Salmo 110, lançando os inimigos por terra. Lembrando da aparência do cordeiro de Apocalipse 5:6, que diz, vi um cordeiro de pé como que imolado, tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 espíritos de Yahweh, enviados por toda a terra. Lembrando dos olhos do anjo de Apocalipse 1, que era chamas de fogo, que é a aparência do candelabro, que tem chamas de fogo. E tem 7 chifres, que é a representação dos 7 espíritos de Yahweh, de Isaías 11:2. Tem a imitação também de Satanás, que tem um cordeiro e é o antimachia. E ele tem um falso profeta, que mostra em Apocalipse 13:11, que diz, vi depois outra besta sair da terra, tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão, fazendo um link, mostrando que tem um falso profeta e um profeta verdadeiro, que é a boca de Yahweh, trombeta de Yahweh. E é assim que as escrituras conversam. E isso é abrir os selos das escrituras no final dos tempos. E esse é o cordeiro que abre os selos, que tem a imagem de Yahshua, recebeu suas vestes e recebeu o seu nome, e que lança por terra a mentira de Satanás. E isso é maravilhoso. É mais uma palavra maravilhosa de revelação, que nos coloca de pé, firmes na palavra do Papai Yahshua. Gratidão, Papai. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Canal Ensinos de Yahweh e Yahshua, levando a palavra do reino e da justiça para os 4 cantos da terra.